aquilo que nós não aprendemos pelo amor, Deus vai te permitir aprender pela dor. Abre a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Diz assim, versículo 20. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao seu encontro, o abraçou e o beijou. O filho disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos seus servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei-me também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos festa. Este é o meu filho que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Por favor, aplaude a palavra de Deus maravilhosa. O tema que nós vamos pregar agora, ele é uma realidade que sempre existiu dentro da igreja, mas pouco se fala. A verdade é a seguinte: Deus, muito mais do que te curar, Deus quer te salvar. Então, muito mais do que Deus tirar de você o problema que você está passando, o problema que você está vivendo, Deus quer a salvação para você. Por quê? Porque muito maior do que você perder uma enfermidade, perder um espinho na carne, perder um problema familiar, muito maior é a eternidade. Muito maior é você estar no convívio dos eleitos. Muito maior é o céu. Então, muito mais precioso para Deus do que curar a mim e a você é Deus salvar a mim e a você. E o que acontece? Deus, ele não quer perder-nos dessa salvação. Deus não aceita que nós sejamos lesados dessa salvação. Então, para Deus é fundamental que você e eu sejamos salvos. Antes mesmo de ser curado, a prioridade de Deus é salvar a mim e a você. O que acontece aqui? Hoje, essa bobeira de prosperidade, eu acho isso uma idiotice. Por quê? Porque Deus não garante para você vida próspera. Deus não está garantindo para você que o que você tocar vai dar certo, que você é o rei Midas. Não. Mas o que Deus quer que você entenda hoje é: Ele não quer perder a sua alma. Se está claro, amém? Amém. Portanto, sendo Deus, este Deus amoroso que não quer perder você pela eternidade, Ele vai fazer de tudo para não te perder. Então Deus te chama pelo carinho. Então isso, Deus coloca você numa família. A família te leva para a igreja vai te levando para a PA. Da PA te levou para o grupo de jovens. Do grupo de jovens levou para o EJC. Do EJC agora você já é líder do EJC. Do EJC agora você já sendo líder, agora você já é referência na paróquia. Então, Deus está te chamando pelo caminho do amor. Deus está te chamando pelo caminho do amor. Então, o Deus vai o tempo todo te chamar pelo amor, pela bênção, para que você venha aqui, para que você saiba que você é especial, para que você saiba que você é querido, para que você saiba que aqui você é desejado, para que você saiba que aqui que ninguém olha para você pelo que você veste, que ninguém olha para você pelo que você tem no bolso, que a gente olha para o seu coração. Então Deus o tempo todo está chamando você pelo caminho do amor. O problema é, as pessoas estão cagando para o convite feito pelo amor. Fala para quem está do seu lado: você está cagando para isso, irmão. Você está cagando para isso. E aí que entra o problema. O problema aqui é: Deus chamou pelo amor, fala aleluia. Aleluia. Mas a gente não aceitou pelo amor, fala misericórdia. Então o que acontece agora? Deus então, ele sendo um Deus amoroso, que Gálatas 5 versículo 1 diz que é para a liberdade que ele te libertou. Então esse Deus que te libertou para você fazer escolhas, ele agora, sabendo que você escolheu largar a ele, escolheu abandonar a ele, o que ele vai fazer? Ele não vai te prender. Então o que acontece? Por que Deus permite as pessoas irem para lá? Porque Deus não quer que elas vivam isso mais. Ele não gostaria que elas estejam lá mais. Eles não gostariam que os filhos vivessem o que o filho pródigo viveu, que a gente vai pregar daqui a pouco. Mas o que acontece? As pessoas não aceitam pelo caminho do amor. Então Deus permite para que um dia, você percebendo o quanto a dor é sofrida, é dolorosa, é penosa, é custosa, para que um dia você caia em si como o filho pródigo, Deus permite que você, pelo caminho da dor, aprenda que você não precisava passar por isso, que pelo caminho da dor, você
você aprenda que lá não era o seu lugar. Você aprenda que você era feliz na casa do seu pai e que infelizmente você escolheu sair da casa do seu pai. Isso aqui é o Salmo 136, que diz que se prenda a minha língua ao céu da boca, se um dia eu esquecer que eu era feliz em Israel. É o povo falando, eu era feliz na casa de Deus, mas eu escolhi abandonar a Deus. E hoje é isso que nós estamos vivendo. Somos o povo que abandonou o Senhor. É Jeremias capítulo 15, que diz que o meu povo me abandonou. Somos nós que abandonamos a Deus. Então o que eu estou falando é, gostaria Deus, que todos nós viéssemos à igreja pelo caminho do amor, mas infelizmente, alguns de nós vai ter que passar pela dor para ver se volta para a igreja. Se está claro, fala amém. Deus se alegra com quem está no caminho da dor? Não! Deus não está feliz, Deus não está contente, mas por que Deus não o está impedindo? Porque você é livre até para fazer escolha bosta. Você é livre até para fazer cagada, independente da carniça que a sua cagada tenha. Você é livre para fazer escolha ruim. E Deus não vai tirar de você a sua liberdade, mesmo que a sua liberdade esteja te levando para o caminho da dor. Para que pelo menos no caminho da dor, você lembre que você tinha uma casa de pai, que na casa do seu pai você era feliz, que na casa do seu pai valia a pena, que na casa do seu pai você não passava por esse perrengue. Para que pelo menos no sofrimento, você se recorde que tinha um Deus que sempre te amou e que você escolheu largar esse Deus. Eu espero que você entenda que não vale a pena fazer coisa errada, não vale a pena errar. Fala para quem está do seu lado, não vale a pena fazer cagada, não vale, não vale. Mas, se não aprender pelo amor, infelizmente, mais dia ou menos dia, você vai ter que aprender pela dor. E aqui nós vamos chegar na passagem agora. Eu não li tudo porque você conhece a história. A história aqui é muito bonita e o contexto dela também importa, tá? O contexto dessa passagem aqui é o seguinte. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, é conhecido como o Evangelho dos Perdidos. Por quê? Porque Jesus ele conta 3 parábolas de coisas que se perderam e que foram achadas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida e a terceira parábola é a do filho pródigo. O interessante das 2 primeiras é o seguinte, quando uma ovelha se perde, eu espero que você entenda que Jesus está contando a história de que uma ovelha se perdeu. Quando a ovelha se perde, a ovelha é um ser vivo. E um ser vivo como a ovelha, ela tem senso de direção. Então a ovelha sabe que ela não está mais no rebanho. A ovelha sabe que ela não está mais próximo das outras ovelhinhas bonitinhas que nem ela. A ovelha sabe que ela não está próximo da voz do pastor que ela consegue escutar. A ovelha conhece a voz do seu pastor, mas a ovelha se afastou. Porém, a ovelha, ela não consegue voltar para o cuidado do pastor. Por quê? Porque é um raio de uma ovelha, bicho. Então a ovelha não é ser humano, ela não tem GPS, ela não tem Maps, ela não tem Waze, ela não vai conseguir voltar. Se a ovelha se perdeu, lascou para a ovelha, amém? Amém? Portanto, quem é que tem que ir atrás da ovelha que se perdeu? O pastor. Então, quando a ovelha se perde, é o pastor que vai atrás, é o pastor que procura, é o pastor que coloca sobre os ombros, é o pastor que caminha, que larga 99, vai atrás da ovelha, é o pastor que tem atrás da ovelha. Agora tem a história da dracma. Quando a dracma se perde, a dracma era uma moeda. Imagine agora que fosse uma nota de 50 no seu bolso. Imagine que você acabou de perder uma oncinha dessa no seu bolso. No que você perdeu esse dinheiro, caiu no chão. Imagine que uma moeda, querido, ela não sabe que se perdeu. Diferentemente da ovelha. Então a moeda, ela não sabe que ela sumiu, ela não sabe que ela se perdeu, ela pode até ter se perdido, ela pode até estar perdida, mas ela não percebe que se perdeu, ela não percebe onde é que ela está confusa. Então a moeda, ela não tem senso de direção, a moeda não sabe que se perdeu, mas como que se encontra a moeda? A moeda se encontra com o dono da moeda indo procurar a sua moeda. A moeda não vai voltar para o bolso do dono da moeda. A moeda não vai sozinha chegar até o bolso do dono que deixou ela cair. Quem vai ter que ir atrás do raio da moeda é o dono da moeda. Você está claro, amém? Repete comigo, eu estou pegando a ideia. Não pegou porcaria nenhuma, nem repetiu comigo. Repete comigo, eu estou entendendo até aqui.
Então vamos lá, você entendeu o quê? A ovelha, quando ela se perde, o pastor tem que ir atrás dela, aleluia. A dracma, quando se perde, o dono tem que ir atrás da dracma, aleluia. Mas, e quando o filho se perde? Quando o filho se perde é diferente. Sabe por quê, querido? Porque o filho tem senso de direção. O filho conhece a casa do pai. O filho morou na casa do pai. O filho sabe onde é que o pai mora. O filho já fez compra na Shopee na casa do pai. Então o filho sabe qual é o CEP da casa do pai. Então o filho já fez compra lá. O filho já mandou iFood para a casa do pai. Então o filho conhece o endereço, sabe onde é que mora, sabe o ponto de referência, sabe qual é o número da casa. O filho conhece a casa do pai. E se o filho conhece a casa do pai, mas o filho quis sair, o filho agora já fez JC, querido. O filho tem mais de 18. O filho agora ele já caminhou na igreja. Esse filho agora, que já fez JC, tem mais de 18. Se chega um mamãozão desse e fala pro pai bem assim, pai, eu quero ir embora. O pai vai fazer o quê? Ele é maior de idade, vai-se embora pra lá. É até melhor, fica em casa, é melhor, sobra quarto pro pai e pra mãe, fica em paz. Então o filho foi embora. Para o filho voltar, basta que o pastor venha atrás do filho? Basta que o dono da moeda venha atrás do filho? Basta que o pai venha atrás do filho? Não. Para o filho voltar é diferentemente da ovelha, é diferentemente da dracma. Para o filho voltar, o filho vai ter que se virar, arrumar o caminho de casa, botar o rabinho no meio das pernas, sair daqui e falar, eu estou arrependido do que eu fiz. Para o filho voltar, o pai não vai atrás, o pai não busca, o pai não procura, é o filho que tem que se virar para ir atrás do pai, aleluia! Querido, é isso que eu quero que você entenda agora. Eu quero que você entenda aqui o pai não vai atrás do filho. Por quê, Daniel? Porque o pai odeia o filho. Porque era o filho menos amado. Porque o pai preferiu mais velha. Porque o pai sabia, eu era o patinho feio daquela casa. Se fosse meu irmão, o pai tinha ido buscar, mas eu sempre soube que eu era o menos amado. Não. O pai não vai atrás, por quê? Porque o filho quis ir. Então o pai ama você, filho. Só que se você experimentou o caminho do amor e você preferiu o caminho da dor, querido, o azar é seu. O pai não pode interferir na sua liberdade. O que eu quero que você entenda aqui não valeu a pena para o filho. Não valeu a pena para o filho. Não vale a pena para mim e para você caminhar longe da casa do nosso pai. Não vale a pena para mim e para você ir pelo caminho da dor. Não vale a pena, porque o pai está convidando você hoje para que você viva este ano nesse grupo de jovens caminhando pelo caminho do amor, para que você não tenha que experimentar a dor, para que você não tenha que experimentar as desgraças do mundo, para que na presença de Deus você experimente o amor e nunca precise passar pela dor, para saber que você era amado na casa do pai, para saber que o pai te queria, para saber que o pai desejava você, para saber que você era querido, para saber que o Frei apoiava vocês, para saber que tia Cláudia era doida para você estar aqui. Você não precisa ir pelo caminho da dor, fica pelo amor. Aplaude isso, por favor, aplaude isso, por favor. Fala pra quem tá do seu lado, se você sair daqui eu te mato, bicho. Então, querido, a história você conhece. O filho chega pro pai e fala, pai, dá minha parte que me cabe herança. Diz a palavra que o pai divide os haveres entre os dois filhos, não só um. Então, o mais novo é o rebelde, mas o mais velho também pegou herança. Então, os dois vão embora. E um vai embora e o outro fica. E o filho que vai embora, ele começa a viver a vida adoidadaço. O filho ficou trilouco. O filho ficou chapadão no carnaval. O filho endoidou o cabeção. O filho ficou despirotabadeia. O filho não estava legal. O filho experimentou tudo que tinha para experimentar. Fumou tudo que tinha para experimentar. O filho conhece todas as essências de pendrive que você pode ver na vida. O filho é expert em tudo que envolve o mundo. O filho gastou a sua herança dissolutamente. O filho deu em cima até das mulheres que davam em cima do Neymar. O filho estava junto com o Neymar em todas as traições. O filho era doidaço das ideias. Gente, o filho era trilouco do trilouco. Esse menino, gente, ele ficou com todo mundo, ele beijou na boca de todo mundo. Ele era o cara da lista de
maluco. Gente, o filho era malucaço das ideias. E esse filho, doido das ideias, eis que gastou tudo que tinha. Gastou toda a herança. Mas o interessante que a palavra diz ele vai para terra distante. E o que é interessante de uma terra distante é que naquela região de Jesus, terras que são outros países, são terras onde as pessoas não falam a mesma língua. Talvez aqui na América Latina, se você for para o Paraguai, para a Argentina, você consegue se comunicar de algum modo, mas lá não conseguia se comunicar. Então entenda, o filho saiu da casa do pai e foi para uma terra distante. Diz a palavra na tradução da Ave Maria, foi para um país estrangeiro. Um país estrangeiro você não fala a mesma língua. Ou seja, se o pai falasse naquele país, ninguém entendia. Os ensinamentos do pai ninguém entendia ali. O que o pai disse para ele não era compreendido naquela terra. O que o pai disse para ele, que morava ali com ele, não vivia, não entendia. Então tudo aquilo que ele aprendeu na casa do pai, se o pai viesse lá para explicar, ninguém iria entender. É como se você fosse aqui dar um sermão num russo, lá na Rússia. Ninguém vai entender o que você vai falar. E era isso que estava acontecendo. Ele foi para a Rússia para poder não ser compreendido na língua do seu pai. Para aquilo que o pai explicou para ele, ninguém poder entender. Para ele poder viver as ideias que o pai nunca quis que ele vivesse. Então foi isso que aconteceu. E quando esse filho vai para lá, eis que ele gasta tudo, ele vive tudo. E o interessante da palavra é que a palavra diz que ele começa a viver o pão que o diabo amassou. E quando ele começa a passar por esse perrengue, eis que veio uma grande fome naquela região. Graças a Deus essa fome veio. Veio a dor na região. Quando a dor chegou naquela região, o FIC não tinha mais nada, ninguém nem conseguia contratar, o país estava em crise, a inflação estava bombando, estava taxando as coisas da Shopee, estava absurdo lá. O país não estava dando certo, estava pior que o Brasil, estava tudo dando errado ali. E eis que, quando chega isso, ele que era um filho judeu, chega para as pessoas e fala bem assim, eu quero trabalhar pelo menos com os porcos. Querido, o judeu, o porco é um animal impuro. O judeu nem gosta de ter contato com o porco. E ele chegou num momento de miséria tão grande que ele queria comer a comida dos porcos. O judeu não podia nem comer a carne do porco, quem dirá a comida que dava para o porco. Não sei se alguém aqui já foi na roça, já tem família da roça, mas eu cresci em cidade interior, caminhei muito na roça. A lavagem que se dá para os porcos, querido, é o resto do resto. É a pior da pior das comidas. É aquela comida que apodreceu na geladeira, é essa que você dá para o porco. É a comida que ninguém mais vai comer, que vai jogar fora. É essa que dá para o porco. É lavagem. E o porco, ele não come de pratinho que nem nós, não. Não tem jogo americano pro porco, não, meu povo. O porco come no chão. O cara queria comer a comida de um animal impuro, no chão onde o animal impuro está comendo, e o resto da comida que tinha dado para o porco. Querido, ele estava comendo o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque escolheu o caminho da dor. Fala para quem está do seu lado, não faz isso, pelo amor de Deus, bicho. Aí, eis que um dia o filho caiu em si. E é sobre isso que a gente precisa entender hoje. A gente precisa cair em si uma hora. Uma hora a verdade tem que doer nas suas costas, cara. Uma hora você precisa sair daqui, você precisa amadurecer, uma hora a gente precisa dar comida sólida para você. Uma hora você precisa entender que não dá para viver desse jeito mais. Uma hora você precisa entender que não tá valendo a pena mais. Não tá valendo a pena mais viver no pecado, não vale a pena mais. Por quê? Porque na casa do meu pai tem pão em abundância. Porque na casa do meu pai eu era querido, na casa do meu pai eu tinha comida, na casa do meu pai até os servos comiam na casa do meu pai. E eu sou filho do meu pai, eu estou sem comer nada. Querido, eu espero que você entenda aqui, eu não sei qual é a lama do pecado que você está imerso hoje. Mas aqui, o sangue de filho a gente não muda. Não tem como mudar seu sangue. Você pode estar sujo de lama, pode estar sujo de pecado, pode estar sujo de problema, mas o seu sangue continua sendo sangue de filho. E sangue de filho não tem como mudar pelo pecado. O pecado não vai mudar a sua corrente sanguínea. O pecado não vai mudar quem você é para Deus. Para Deus você continuará sendo filho. E um dia o filho precisa voltar para casa. Um dia o filho precisa entender que ele era feliz na casa do meu pai. Um dia ele precisa entender que eu não precisava passar por isso. E eu vou traduzir para português claro. Um dia você vai precisar entender que tem namoros que você não precisava ter vivido. Por quê? Porque você estava longe da casa do pai. E esse namoro gerou traumas em você que até hoje você colhe a consequência. Um dia você escolheu o caminho da dor e escolheu pessoas que não viveram o amor. E o problema disso isso gera trauma, isso gera feridas, coisas que você não precisava viver. O pai quis que o filho vivesse todas essas desgraças que viveu? Não, o pai não quis, não era projeto, não fazia parte dos planos do pai, mas o filho quis. Eu espero que você entenda hoje, tem problemas que você passou, que você não precisava ter passado. Tem traumas que você viveu, que você não precisava ter vivido. Mas por que viveu? Porque talvez você, ou talvez alguém, escolheu
escolheu o caminho da dor. E este caminho da dor fedeu em você, este caminho da dor chegou até você, e este caminho da dor machucou você. Eu espero que você entenda hoje, em nome de Jesus, você e eu precisamos voltar para a casa do Pai. Lembra que você era feliz na casa do seu pai? Lembra que ele teve tudo por você? Não precisa ir pela dor. Vem pelo amor. Vem pelo amor. Aplaude isso, por favor. Aplaude isso, por favor. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado. Vem pelo amor. Repete comigo, eu estou entendendo tudo. Tá entendendo nada, nem abre a boca mais, tem nem sintonia para falar. Repete comigo, eu estou entendendo tudo. Querido, é isso que eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus. Livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 13, diz para nós que a perdição dos vivos não traz alegria para Deus. Deus não está feliz com a gente triste. Deus não está feliz com divórcio. Deus não está feliz com adultério. Deus não está feliz com pessoa que foi traída no relacionamento. Deus não está feliz com pessoa que está caindo na castidade. Deus não está feliz com namoros que não são santos. Deus não está feliz com gente que não entende qual é o propósito que ele tem que viver para viver um casamento santo lá na frente. Deus não está feliz com o jovem que está caindo na bebedeira. Deus não está feliz com os ambientes que a gente caminha. Mas eu espero que você entenda aqui, a perdição nossa não está trazendo alegria para Deus. Mas Deus quer que você e eu estivéssemos no caminho do amor. E estivesse sabendo que não vale a pena estar lá, não vale a pena errar, não vale a pena cometer esse pecado, não vale a pena viver isso. E aqui eu queria dizer uma coisa, o que o pai pode fazer pelo filho então? O pai só pode esperar, só isso o pai pode fazer, porque o filho quis ir, o filho vai ter que voltar. Então a mesma coisa aconteceu lá no Êxodo, quando, lá no período do exílio, quando o povo de Deus foi exilado, Deus estava com o coração sofrendo, Deus estava com o coração contrito, Deus estava sofrendo porque o povo de Deus escolheu abandonar a Deus, como diz Jeremias 15, e quando esse povo escolhe abandonar a Deus, o que Deus tem que fazer? Ele tem que esperar o povo voltar, e esse povo vai ter que voltar sozinho. E esse povo vai ter que se virar para voltar. E é por isso que o povo passou 70 anos sofrendo, exilado de novo. Uma escravidão que não precisava ter se vivido. Mas infelizmente escolheu o caminho da dor. E eu espero que você entenda hoje que o Pai está esperando você. Você não é ovelha, você não é dracma, você não é moeda, você não é bicho. Você tem as próprias pernas, você sabe o caminho de volta. É isso que Deus está falando com você hoje. Você sabia o caminho que você tem para voltar. O caminho para voltar hoje, eu quero te dizer hoje aqui, que este caminho é esta igreja, este caminho é o seu grupo de jovens. Este é o caminho que você tem para voltar. E Deus está te convidando hoje para você permanecer. Porque em nome de Jesus, este caminho de amor, você não vai se perder. Aqui é o lugar onde você não sofre. Aqui é o lugar onde a lágrima tem sentido. Onde a lágrima é ressignificada. Onde tudo Deus consola. É verdadeiramente Isaías 25, versículo 8. Deus enxugará a lágrima que está sobre a sua face. E é isso que Deus está querendo falar comigo e contigo hoje. Que vale a pena ficar no Senhor e viver pelo caminho do amor. Se está claro, fala aleluia. Se está claro, fala glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, longe do Pai não compensa, bicho. E aqui eu queria te dizer uma coisa, tá? O grande problema do filho pródigo hoje, para quem está na igreja, e eu vou dedicar os minutos finais que eu tenho para falar sobre isso. O grande problema do filho pródigo hoje, que está na igreja, que está caminhando com a gente, talvez muitos de nós aqui somos filhos pródigos, estamos retornando para a casa do Pai, é que, infelizmente, o filho pródigo ele não faz uma coisa. Repete comigo, o filho pródigo não tem testemunho de vida. Repete comigo, testemunho de vida. O que é testemunho de vida, meu povo? Testemunho de vida é você entender que existe um preço que você paga para ser Deus. Um preço que você paga para ter autoridade naquilo que você faz. Um preço que você paga para honrar as vestes novas que o Pai vai te dar. Um preço que você paga por ter vivido a vida maldita e agora querer ver uma vida de graça na presença de Deus. Você tem que entender que tem um preço que a gente paga para estar aqui. É um preço de lágrima, é um preço de suor, é um preço de sacrifício, é um preço de renúncia, é o preço de entender que a minha carne não me domina, é um preço de penitência, é um preço de mortificação, é um preço de renúncia, e este preço nós não queremos pagar mais. Porque a gente acha que bastou se o Pai nos amar, porque Deus é amor, e Ele é mesmo. Mas não é porque Ele é amor que Ele aceita tudo. Deus ama todos, mas Deus não aceita tudo.
E este Deus que ama a todos, Ele quer que eu e você entenda hoje que as vestes novas que Ele te deu, e Ele vai dar para esse filho aqui, precisam ser honradas com quem paga o preço para usar essas vestes. O preço é santidade, o preço é uma vida moral, o preço é vida sacramental, o preço é obediência, o preço é comunhão com a igreja, o preço é confissão, o preço é sacramento, o preço é missa, o preço é servir dentro do seu grupo, fielmente, dedicando seus dias, dedicando suas horas livres. Esse é o preço que você paga. E você precisa entender que se não pagar esse preço, vai voltar para o caminho da dor. Fala para quem está do seu lado, abre o olho, bicho! Paga o preço para ser de Deus. Paga o preço. E infelizmente, querido, talvez essa parte da pregação não é para todo mundo. E tá tudo bem também. Nem todo mundo tá afim disso. Tem muita gente que tá confortabilíssima na sua vida de cristão nota 4. Tem gente que tá acomodadíssima, indo somente, e aqui eu quero botar muitas aspas, porque o padre tá aqui, somente na Santa Missa, e indo na Santa Missa de qualquer jeito ainda. Por quê? Porque a Santa Missa é o sacrifício do Cordeiro, a Santa Missa é o ápice da fé católica, com toda certeza. Mas nem tem adiantado muitas missas que você tem ido, porque tem jovem aqui que vai pra missa de qualquer jeito, tem jovem que vai pra missa que entra na fila da comunhão sem poder comungar de verdade, em pecado mortal, tem jovem que entra na fila da comunhão de bermuda. Se eu ver você de bermuda, eu vou morder você de ódio. Eu vou morder você. Tem gente que entra na fila da comunhão vestido de qualquer jeito. E eu queria dizer para todos nós aqui, do mesmo jeito que homem vestido de short para ir na missa é ridículo, é feio. Você parece uma criança desse jeito. Do mesmo jeito, mulher com roupa indecente na missa também não pode. Eu aprendi, querido, que tem roupa que é de missa. Hoje eu fui na missa, hoje mais cedo na minha paróquia, tinha uma mulher que o decote dela ia até aqui no umbigo. No umbigo dela aqui embaixo. Aqui. Falei, crê em Deus Pai, misericórdia, volta, Nossa Senhora, me busca, me leva embora, me leva embora. Fala pra quem tá do seu lado, você é desse jeito, bicho, você é desse jeito. É um preço que se paga. Daniel, mas tá muito quente. Você tem que ver o calor que tá a missa na Santa Rita. O ar-condicionado não dá conta mais. O ar-condicionado não aguenta mais. Daniel, se eu não botar um shortinho, mas você tem que ver, poxa, eu tô indo na missa, a missa é 9 horas, é 11 horas, a missa acaba muito tarde. Quando a gente sai de lá, poxa, se eu estiver de calça, fala pra quem tá do seu lado, você é filho pródigo, bicho. Você é filho pródigo, você é filho pródigo. O problema é, não paga o preço. Você tem que pagar o preço para ser de Deus. Você tem que entender que tem renúncia, você tem que fazer. Tem roupa que você não pode vestir para ir na missa mais, não. Querido, isso é santidade. É entender que tem ambientes e ambientes para cada coisa. Querido, nós não estamos dispostos a falar sobre isso mais. E as pessoas não estão querendo mais viver isso. E aqui eu vou além. Tem namoros que precisam pagar o preço para ser de Deus. Querido, sinto lhe dizer, e se você ouviu o contrário do que eu vou dizer agora, procure no catecismo para ver se eu estou mentindo. A igreja diz que o sexo é exclusivo do sacramento do matrimônio, é exclusivo de lá. Se você está antecipando, comendo um bolo antes da festa acabar, você está simplesmente pecando pela fornicação. Isso não é de Deus. Deus não abençoa esse relacionamento. E eu quero ir além. Talvez tem jovem aqui que já está com desejo de viver demasiado. Por quê? Porque não aguenta mais viver dentro de casa. Porque não aguenta mais ficar dentro de casa porque a mãe é um saco. Ou a sogra que você está conhecendo é um saco com a sua namorada. E por conta disso você tem que apressar as coisas para casar. Em nome de Jesus, eu espero que você entenda que Deus não abençoa a gente amigada. Amigado com fé, casado é aqui para você que é. Não é nada. Deus abençoa sacramento. Isso é união de Deus para você. Esse é um preço que você paga. E quando você entra para a igreja, você fala, Senhor, eu estou com vergonha do que eu estou fazendo, porque isso não é de Deus para mim. Então, para viver o que é de Deus, eu que estou nessa situação, eu falo, eu era feliz na casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, o pai vai me receber, ele está de braços abertos para me receber, eu vou voltar para a casa dele, eu não preciso viver assim. Se está claro, fala amém. Repete comigo enquanto eu tomo água. Eu tomei posse. Abre a boca, infeliz. Eu juro que eu tô acabando. Repete, eu tomei posse. É o preço que se paga para ser de Deus. É o preço que se paga. E eu vou além aqui. Querido, namoro, muito cuidado com viagem.
Muito cuidado com viagem. Por quê? Porque eu aprendi que viagem no namoro é viagem com a família toda. Então, quando eu vou pra praia com a minha namorada, eu vou com o pai dela, com a mãe dela, com o cachorro velho dela. Cachorro velho salsicha desse tamanho, tem 13 anos. O cachorro dela come até açaí, aquele cachorro. Em falar cachorro não come chocolate, o dela come até açaí. Querido, eu vou com todo mundo, eu vou com os primos, com o papagaio, todo mundo enfia dentro de um carro, se espreme todo, tem gente que vai no chão do carro, não tô mentindo. E pra ir pra uma viagem. Por quê? Porque esse é o tempo propício de viajar com família. Não tem esse negócio de namorado, não, porque eu aluguei o Airbnb lá em Domingos Martins pra gente. Só vai ter 3 pessoas lá, queridão. Você, ela e o capeta com vocês. Por quê? Porque Deus não abençoa. Ai, Daniel, mas eu me controlo aqui pra você. Você não tá falando com o seu sogro, meu lindo. Não tá. Você não tá falando com o pai dela, não. Não tá. Vigia o que você faz. Vigia a ocasião de queda. Vigia. Querido, é isso que Deus tá falando com você, filho pródigo. Não dá mais para ficar comendo lavagem. Não dá mais para comer o que sobra para os porcos. Caminha na igreja, caminha no Senhor, comunga com o Senhor, volta para casa do Pai, amém? Abre a boca, amém? Fala para quem está do seu lado, toma vergonha na sua cara. É sobre isso, meu tempo tá voando aqui, eu tenho só um restinho de tempo para te rezar. É isso que eu preciso dizer para você, é o preço que se paga. É o preço que se paga. Então você vai pagar o preço de você já ter barba na cara, vai pagar o preço de você já estar ganhando bem, você vai pagar o preço de vocês dois já ter uma renda boa, de você já ter carro, dela já ter moto, vai pagar o preço dos dois já estar formado na faculdade e os dois ter que esperar o tempo certo para que o casamento seja santo. Para que case uma única vez e que essa vez seja perfeita, que seja o melhor casamento da sua vida. É o preço que você paga para ser de Deus. É o preço que você paga para Deus abençoar você. É o preço que se paga para o filho voltar para a casa do pai. Para o filho voltar a comer as comidas fartas do pai. É o preço que se paga. Mas sinto lhe dizer, e eu já falei sobre isso aqui, talvez nem todo mundo vai viver o que eu estou pregando agora. Por quê? Porque nem todo mundo está a fim de pagar o preço. Tem muita gente que está confortável em ser nota 4. Muita gente. E honestamente, eu nunca fui numa escola que passa com nota 4. E a porta do céu continua estreita, ela não enlargueceu por sua causa, não. Ela continua estreita. Então eu não sei como é que você vai fazer. Mas, querido, eu preciso dizer para você isso. É a verdade da igreja. E eu vou falar para você o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 67, que Jesus começa a fazer um discurso, uma pregação porreta. Jesus começa a denunciar o povo, e o povo olha para Jesus e fala bem assim, mestre, isso é duro demais. Como talvez tem pessoas aqui me olhando e falando, Daniel, isso é duro demais. E Jesus fala para essas pessoas no versículo 60, isso vos escandaliza? Isso vos incomoda? Por quê? Porque se isso vos incomoda, Jesus pergunta para os discípulos e pergunta para mim e para você hoje, querei vós retirar-vos com eles também? Vocês querem ir embora com os que já foram? Porque se vocês quiserem ir embora com os que já foram, Jesus não mudará o discurso por nossa causa. O discurso continua sendo o mesmo. O discurso continua sendo esse. O discurso continua sendo castidade. O discurso continua sendo homem e mulher. O discurso continua sendo o mesmo. Não mudou. Não mudou porque o tempo mudou. Porque precisa se atualizar. Não precisa. A verdade continua sendo verdade. Mesmo que ninguém nesse mundo esteja praticando. E Deus está falando isso com a gente hoje. Se isso vos escandaliza, querido, desculpa. Talvez na casa do Pai não seja o seu lugar. Talvez o seu lugar seja na dor. Nos porcos mesmo. Por quê? Porque se isso vos escandaliza, Jesus está perguntando, querem vós ir embora com eles também? Mas se vocês quiserem ficar, vocês olham para Jesus como Pedro disse. E nesse mesmo evangelho, Pedro diz a Jesus, mestre, a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E é isso que você e eu temos que entender hoje. Nós como filhos que voltam para a casa do Pai, é olhar para Jesus e falar, Senhor, não valeu a pena. A quem eu irei? Eu vou ficar comendo com os porcos de novo? Eu vou voltar para lavar de novo? Eu vou voltar para os traumas de novo? Eu vou voltar para a tristeza de novo? Não, hoje eu vou me erguer, vou me levantar, pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado seu filho, mas se eu for empregado, se eu for escravo, eu já serei mais feliz do que eu sou hoje, e é isso que você e eu precisamos entender, com Jesus, mesmo se fôssemos só servos, escravos dele, nós já seríamos muito mais felizes do que nós fomos no tempo do pecado, do que nós fomos no tempo da dor, do que nós fomos no tempo dos porcos, e em nome de Jesus, que se levante hoje aqui, homens e mulheres jovens, cheios de Deus, que voltaram para casa,
casa, apaixonados pelo Senhor, e que, como Pedro, está dizendo a Jesus: a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Por favor, aplaude isso, meu irmão. Por favor, por favor. No meu relógio, meu tempo acabou, nós vamos rezar um pouquinho. Mas eu queria, enquanto o ministério se organiza para aquela música lá que a gente combinou, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Uma hora, quando o filho está voltando para a casa do pai, o filho toma uma decisão e um dia ele tem que se levantar. Um dia o filho vai ter que falar bem assim: pai, é o espinho que eu tenho na minha carne. Eu não consigo vencer esse espinho sozinho. Eu preciso de ti para vencer. Um dia o filho vai ter que ter humildade de olhar para o pai e falar: pai, eu errei com o senhor. Eu peço ajuda para o senhor. O senhor sabe que eu sou porqueira mesmo. O senhor sabe que eu não valo nada mesmo. Mas eu voltei, pai, porque eu não quero ficar longe do senhor. Porque eu cansei de comer a lavagem que os porcos me dão. A lavagem é a nossa tristeza. A lavagem é o lixo que nós estamos vivendo. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Tem relacionamentos que não valeram a pena você passar. Tem problemas dentro de casa que não valeu a pena você passar. Tem falas, tem conversas, tem amizades que não valeu a pena você passar. Por quê? Porque foi a lama dos porcos, da lavagem dos porcos. Não valeu a pena ter passado por isso. Em nome de Jesus, hoje que se levante aqui pessoas que saibam que o seu lugar é na casa do Pai. O interessante é que quando o pai volta, quando ele volta para a casa do pai, tem uma história muito legal. Ele volta e ele vai o caminho todo ensaiando, né? E começa ensaiando bem assim: poxa, vou falar pro meu pai como? Vou falar bem assim, ó: pai, pequei contra o céu, contra ti. Eu não mereço ser chamado seu filho, mas assim, pai, me trata como muitos seus empregados, então pelo menos. Aí ele fica pensando: poxa, mas se eu falar assim, será que o pai vai ficar bom? Será que o pai vai me entender? Aí começa. Eu imagino a demora que foi para ele chegar na casa do pai. Eu imagino. E quando o pai, que estava esperando ele da sacada, vê ele, o pai vê, e eu imagino o pai olhando para o menino meio cabisbaixo, meio tipo assim, demorando para chegar. Falei: o pai tá ali, que vergonha do meu pai. Chegando como quem não quer nada. Aí eis que quando o pai vê o filho tinha um discurso pronto. O filho preparou o discurso para falar com o pai. Eis que quando o pai vê o pai sai correndo. Por quê? Porque o filho não conseguia correr mais. O filho estava pó da rabiola. E eis que o pai vai correndo até o filho. E quando o pai chega, diz a palavra que, movido de compaixão, ele abraça o filho com todas as forças. E quando o pai abraça o filho com todas as forças, eis que o filho começa o discurso que ele ensaiou a viagem inteira. E o filho começa: pai, tem que te falar uma coisa. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não mereço ser chamado seu filho. Estou te avisando isso logo. Mas, pai, se você me tratar como um de seus empregados, eu já estou feliz. Querido, o pai estava tão feliz que o filho estava lá, que o pai cagou porque o filho falou. Então o filho preparou um discursaço para o pai. E você percebe que a palavra, o pai nem responde o filho. O pai simplesmente fala, o filho fala alguma coisa: ei, traz novas vestes para o meu filho. Ele chegou. O que é novas vestes, querido? É você ser lavado daquilo que o mundo colocou na sua vida. Você não veste mais aquilo. Eu aprendi que o pecado é como uma roupa que você todos os dias escolhe vestir no seu guarda-roupa. Eu vim com essa blusa porque eu quis. Se eu quisesse, eu não vestia ela, eu vestia outra. O pecado é a mesma coisa. É uma roupa que você escolheu vestir. Você escolheu o seu pecado. Você escolheu vesti-lo quando você acordou. Você escolheu vesti-lo quando você veio para cá. E o pai agora fala: não, agora não é mais a roupa do pecado, eu dou novas vestes para o filho. Eis que o pai também olha para o filho movido de compaixão. E eis que, além de trazer as vestes e botar nele, o pai fala bem assim: traga-lhe um anel, coloca-lhe um anel no dedo. O anel é pertencimento, o anel é da família. Então o filho volta de novo para ele ser lembrado que ele é da família do pai. Está na mão dele, é na palma da mão do filho. E eis que coloca calçado nos pés, porque o projeto agora é caminhar na presença do pai. O projeto agora é caminhar perto do pai. Então o pai ressignificou todas as áreas da vida do filho, ressignificou tudo na vida do filho. O pai trouxe sentido para tudo. E eis que o pai não perguntou o que o filho fez. O pai não pediu 10% da herança. O pai não perguntou com o que ele gastou. O pai só queria o filho de volta. E eu estou falando para você hoje aqui, que eu não sei com que você gastou a herança que o pai te deu, filho. Não sei se você gastou com pornografia. Não sei se você gastou ficando com pessoas. Não sei se você gastou com bebedeira no carnaval. Eu não sei se você gastou beijando. Eu não sei se você gastou fornicando. Eu não sei se você gastou adulterando. Eu não sei se você gastou longe da presença de Deus. Eu não sei se você gastou com falsas doutrinas. Eu não sei se você gastou com falsas religiões. Eu não sei se você gastou com aquilo que a igreja não concorda. Se você gastou com constelação familiar. Se você gastou com reiki. Se você gastou com búzios. Não sei com que você gastou. Eu não sei com que você gastou a herança que o pai te deu, eu não sei. E o pai não perguntou com que você gastou, porque o pai não importa com que você gastou. O pai só quer você de volta. É isso que eu quero que você entenda hoje.
Só queremos você de volta. E se você voltar, é novas vestes, novas sandálias nos seus pés e o anel mais bonito que o Pai pode te dar. Repete comigo, é novas vestes, novas sandálias nos meus pés e o anel mais bonito que o Pai vai me dar. Eu quero pedir para você, fica de pé, por favor.